Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos analisar a criptomoeda Ripple cotada em dólares para a semana que termina nesse domingo, 30 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vamos ver ao longo dessa análise que a alta que o Ripple teve ao longo dessa semana, ela provavelmente é passageira e a gente imagina que a moeda deva retornar ao patamar em torno dos 30 a 40 centavos, tá? Talvez 40 a 50 ao longo desse nosso comentário agora. Então, nós vemos que a moeda ela teve um volume bastante mais elevado com relação ao que vinha apresentando nas semanas anteriores, ou seja, foi um surto. Isso, de uma maneira geral, é um excelente sinal de que esse rompimento é verdadeiro, de que esse rompimento é válido e que agora a moeda, com mais energia, com mais volume de negociação, ela consegue partir para patamares mais elevados e provavelmente lá se manter. Porém, essa não tem sido uma característica desse ativo que é típico de surtos de volume, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Nós tivemos surtos de volume e tivemos uma pequena elevação e breve retorno ao patamar anterior. Depois nós tivemos aqui um período de acumulação com uma leve alta e depois simplesmente esse volume passou a se refletir para um preço maior e depois ela retorna os preços ainda com grande volume, o que não é normal, tá? As outras moedas não se comportam assim. E depois ele foi perdendo energia até que teve um novo surto, só que agora com menor intensidade, teve uma certa duração e retorna a patamares decadentes, como fica mostrado aqui após a perda de volume de negociação sistematicamente. Então a moeda ela passou por um longo período aí, de maio até setembro, tá? Meados de setembro, então nós estamos falando aí de 4 meses praticamente, tá? Onde o volume de negociação dela foi bastante baixo com relação ao mesmo período anterior, tá? E os preços então praticamente se mantiveram numa trajetória decadente, sem grandes oscilações para cima e do nada, subitamente, então eles tiveram um surto nessa semana que passou, rompendo o canal de baixa de uma maneira bastante eficiente, mas lembrem, na análise da semana anterior a gente comentou que esse canal ele é circunstancial. Por quê? Porque ele é formado por uma conveniência gráfica, uma vez que claramente o movimento dessa moeda vem sendo horizontal dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, ele está no canal de baixa, mas vem se movimentando horizontalmente, ou seja, ele segue caindo, mas sem grandes oscilações, nada que caracterize um canal com essa amplitude, como foi identificado pelo nosso software. Então, esse rompimento, apesar de ser um rompimento pujante, ele é um rompimento num canal que não tem muita força. Então, ele não significa que finalmente os preços conseguiram se libertar de uma tendência baixista e agora vão fazer uma reversão. Se isso tivesse acontecido, por exemplo, no Ethereum ou na Bitcoin, então nós poderíamos imaginar que isso seria uma reversão para uma tendência de alta. Mas nessa moeda aqui a gente acredita que seja mais um surto, exceto se o volume se mantiver e os preços também, tá? O que até agora não aconteceu nesse ativo dentro desse histórico aqui. Vocês podem ver que o volume subiu, mas os preços não conseguiram se manter. Depois tivemos um volume que também não conseguiu se manter e tudo isso se refletiu numa queda lenta e continuada, tá? Então nós acreditamos que aqui ele vai fazer o mesmo. Agora, para ter uma ideia até onde esse papel pode ir, esse ativo, nós vamos dar uma olhada no gráfico de 23 semanas, ao contrário desse, que é de 59 semanas. Mas antes disso eu quero chamar a atenção para essa linha divisória, que ela é exatamente em 50 centavos de dólares. E aí vocês podem ver que por um certo período, basicamente um mês, o papel ficou operando aqui bem rente a esse limiar, tá? Precisamos dessa informação para a nossa análise no gráfico a seguir. E aí nós vemos aqui então, numa perspectiva de 23 semanas, de novo um surto de volume e no horizonte de 23 semanas foi até maior o surto em relação à média recente, o que mostra que o papel de fato vinha sim numa fraqueza de negociação, tá? O patamar que ele atingiu no fechamento da semana foi muito próximo dos 60 centavos. Agora notem,
por isso que eu chamei a atenção no gráfico anterior. Vocês vão ver que a linha de 50 centavos que dividia aquela região que os preços têm visitado com maior frequência, também divide essa região aqui. Ela é uma região um pouco mais fraca comparado com a região do gráfico anterior, mas ela continua sendo aqui também a região mais forte. Ou seja, aqui os preços principalmente se mantiveram oscilando dentro dela. Então, nós vemos que ele deve retornar aqui para dentro dessa região, e aí vocês podem ver que essa região está praticamente 40 a 50 centavos, que corresponde a esse movimento aqui dentro dessa região, vamos dizer, do final de junho até meados de agosto, os preços se mantiveram aqui dentro. Então, todo o mês de julho está enquadrado aqui. Tá? Então, nós temos aqui 1 mês e meio, quase 2 meses, dentro da região de 40 a 50 centavos aproximadamente. Os preços retornando, eles podem parar por aqui, porém eles vão precisar um volume um pouco maior. Notem que com esse volume aqui, eles não conseguiram se manter e caíram. E depois, mesmo com leve aumento de volume, eles não conseguiram retornar para o patamar acima. Então é bastante provável que os preços acabem numa região entre 30 e 40 centavos, oscilando talvez por um breve período, de algumas 4, 5 semanas, dentro da região 40 a 50 centavos. Então, apesar de ter havido um surto de volume, não significa uma tendência altista. Esse movimento teria que se manter por mais algumas semanas, talvez com intensidade um pouco menor, mas com a mesma direção. Isso talvez não aconteça, nós imaginamos que não pelo histórico recente. Nós não estamos a par do preço atual da Ripple quando a gente está gravando agora esse vídeo, mas nós imaginamos pelo comportamento passado que ela volte a recuar, talvez patamares ali 30 a 40 centavos. Feito isso, mostramos o nosso gráfico da predição de preços. Aí nós vemos que o nosso algoritmo ele continua seguindo com atraso de uma amostra o preço anterior, é a melhor configuração que ele encontrou. Então ele está imaginando os preços dentro desse intervalo aqui, que vão de 51 centavos até 62 centavos de dólar, centrado em 57 centavos para o domingo 30 de setembro. Em função da análise anterior, nós não acreditamos que esse seja o caso do Ripple para essa semana, e nós imaginamos que ele tenha uma queda e retorne a um patamar inferior, inclusive a esse intervalo aqui. Tá? A correlação entre preço e volume continua elevada, tá? Ainda mais com esse último movimento, que nós tivemos um grande aumento de volume e um grande aumento de preço, então isso reforça a correlação. Porém, nós acreditamos que os preços agora recuem, possivelmente o volume também recuando. Tá? É um pouco cedo para falar isso, mas nós acreditamos num recuo de preços, talvez também acompanhado de um recuo no volume. Se o recuo for apenas no preço e não no volume, isso pode significar que algumas pessoas que estavam com a moeda aproveitaram essa oportunidade para se desfazer dela, por exemplo. Tá? Então isso seria uma possível interpretação desse movimento. Em todo caso, nossa expectativa é do retorno a uma região sub 50 centavos. Muito obrigado. Essa foi a nossa análise para o Ripple cotado em dólares para essa semana. Vocês podem acompanhar as nossas análises. Assinem o nosso canal no YouTube e vocês vão ser sempre informados dos vídeos assim que eles forem lançados. Muito obrigado. Até uma próxima. O nosso site está aqui em cima para quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Também temos o nosso canal no Telegram, Hello Wild Horses. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!